Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Samuel Cândido, Graça e Paz, e gostaria de compartilhar aqui com vocês algo que talvez você esteja ciente ou não, mas de qualquer forma estarei aqui até mesmo trazendo novamente esse assunto que foi muito comentado e está sendo comentado nas redes sociais por muitos evangélicos, cristãos, pastores e, enfim, várias pessoas falando sobre um monumento que foi colocado na Praça das Nações Unidas, lá nos Estados Unidos, em Nova York. E eu queria, sem perder muito tempo aqui, ler um trecho que eu vou ler aqui para vocês, do portal do Trono. Olha só o que diz. Uma estátua de madeira feita por artesãos mexicanos e que foi instalada na Praça das Nações Unidas em Nova York tem chamado a atenção das pessoas, principalmente evangélicos, pelo fato do monumento Guardião da Paz e Segurança Internacional ter semelhança a um trecho de Apocalipse em que descreve a besta. Um monumento que é uma escultura de arte folclórica e um guia espiritual. Foi instalado na Praça das Nações Unidas no início de novembro e tornou-se o símbolo guardião da paz e segurança internacional para os anos de 2021 e 2022, no Conselho de Segurança da ONU. Ele foi feito por artesãos da cidade de Oaxaca, no México. Gente, é muito estranho, porque lembram que o símbolo da paz é a pomba, né? A pomba tem representado o símbolo da paz, mas agora parece que está havendo mudanças. E a gente percebe, a Bíblia fala muito sobre símbolos e as culturas também, elas vão muito pelos símbolos. Então existe um significado muito grande e profundo através do símbolo. E a palavra também diz que o anticristo ele virá. Então há um preparo, estão preparando o caminho para ele. E esses símbolos são já para já acostumar. Diante da pandemia, a gente está observando também alguns movimentos, né? Assim, vamos nos dizer, de imposição. Muitos falam sobre estar treinando já a população, estão treinando já a humanidade e para que já sejam doutrinadas, que elas já venham obedecer ordens e imposições. E assim, não estou falando aqui de conspiração, nem não é nem filme de ficção. É fato, aqueles que creem na palavra de Deus, a palavra que fala a verdade, e a gente tem observado acontecendo a cada dia, e até mesmo Jesus se refere aos últimos dias serão como os dias de Noé, se dando a casamento, comendo, bebendo, ou seja, vida que segue. E de repente o dilúvio, e Noé entra na arca. E Jesus compara os últimos dias aos dias de Noé. Mas aqueles que estão atentos aos sinais, a gente começa a observar, até mesmo voltando à conotação desse símbolo que foi colocado ali na Praça das Nações Unidas, nos Estados Unidos. O que será isso? Né? Para quê? Será que é sabe, não tem nenhuma motivação? Não tem nada a ver? Será? Será que é isso? Olha, a gente começa a observar tudo o que está acontecendo nos nossos dias. A gente está vendo aí até a própria natureza gemendo. A gente está observando muitas mudanças. A gente consegue perceber que o mundo já não está do mesmo jeito que antes a gente tinha uma visão sobre ele.
E isso é geral, isso está acontecendo em toda parte. A gente está vendo grandes mudanças realmente. Está sim, tem um preparo para o anticristo, para ele assumir, para ele vir sobre a terra e se apresentar à humanidade dos problemas, do caos, que vai trazer a paz, que vai ter uma eloquência no seu falar, a postura, vai enganar a muitos e, se possível, até mesmo os escolhidos. Mas o que esse monumento tem a ver com tudo isso? Na verdade, ele parece bastante, porque a palavra de Deus, eu vou ler até um trecho aqui que fala em Apocalipse 13, o verso 2, que diz o seguinte: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio. É, esse monumento, na verdade, ele não é um leopardo, né? É um jaguar. É uma onça, né? Uma onça pintada parece. E os pés também ali lembra um pouco em relação do urso, né? Dá uma lembrada os pés, a boca como a de um leão e as asas, né? Chama atenção também as asas, e dragão usa asa. E o rabo dele também se observa ali no rabo e tem tipo umas esporas, parece de dragão, lembra muito a cauda de dragão. Então é tudo muito estranho. Na verdade, estão querendo já acostumar a humanidade com símbolos. E eu vejo sim, isso eu acho que não é à toa, esse símbolo para mim não é à toa, e porque a gente observa toda uma movimentação que estão preparando a humanidade em palavras, em culturas e em símbolos, porque símbolos ele tem um significado muito grande. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Então a gente tem que ficar ligado, porque o dia do Senhor ele não pegará de surpresa aqueles que estão realmente conectados com Deus. Não pegará de surpresa aqueles que estão nos pés do Senhor, confiando e esperando nele. Não pegará de surpresa aqueles que têm o discernimento de tudo que está acontecendo. Então, isso chamou bastante atenção, isso me chamou atenção, acredito que chama atenção também sua. E interessante que existe uma agenda 2030 e esse símbolo é para guardar, né, trazer a paz, a segurança em 2021 e 2022. E essa agenda de 2030, existe também toda uma especulação de 2023 até 2030. Temos aí 7 anos. Lembrou alguma coisa? A palavra de Deus fala sobre a grande tribulação. Então, um período de 7 anos, né? A tribulação e a grande tribulação, que ao total são aí 7 anos. E a gente vê que existe uma preocupação nessa agenda, por mais que ela seja tão bonita, falando sobre erradicação da pobreza, acabar com a fome. Isso sim é interessante, lógico, todos desejam isso. O bem comum, o bem-estar, a educação de qualidade, entre outros, são 17 itens que tem lá, entre outras coisas boas, né? Aparentemente que está tudo ali. Mas a palavra diz que também quando o anticristo ele se apresentar, ele vai ser aquele que vai trazer a solução, que vai trazer a paz. E estão querendo tirar com esse símbolo, eu vejo que está querendo tirar o verdadeiro, aquele que é para o cristão o verdadeiro símbolo da paz, que é Cristo. Porque ele traz a paz que excede todo o entendimento, a paz que transforma no interior, a paz que passa para o nosso exterior também, porque a mudança, essa paz que nós sentimos, já ela começa de dentro para fora. E nós entendemos também
que sobretudo o amor, em cuidar, em ter um olhar respeitoso, um olhar de amor para o nosso próximo, em cuidar da natureza, cuidar da criação de Deus. Então nós entendemos que todo esse processo, quando nós temos essa transformação por dentro, onde Jesus, aceitamos Ele, entendemos que Ele é a mudança, Ele é a transformação e Ele é a verdadeira paz. Agora, quanto a esse monumento, fica aí, fica para nós. Alguns em dúvida, outros com a plena consciência e entendendo que realmente está havendo uma preparação. Então, eu quero, diante desse vídeo, queria fazer ele o mais curto e o mais breve possível para que nós possamos ficar ligados, confiantes, mais nos pés do Senhor. Porque a palavra dele diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E a gente está vendo isso. Nós vemos e presenciamos e estamos presenciando a morte batendo na nossa porta e é onde deveria muitos se achegarem a Deus. Mas nós não vemos isso. Onde deveria haver uma mudança e ter mais um olhar para a humanidade de compaixão, e não estamos vendo isso. Muita divisão, muita polarização. E a gente fica triste com tudo isso, porque poderia ser diferente. A humanidade poderia captar de uma forma muito mais abrangente. Mas nós, que estamos em Cristo Jesus, sabemos que Ele está próximo e Ele virá buscar a igreja dele. Prepare-se.